Saúde os amados irmãos e caros ouvintes com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma oração para que todos os ouvintes viessem a captar esta mensagem. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te peço perdão por todas as minhas falhas, quer tenham sido pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, ações, reações, omissões ou palavras, Senhor. Nesta hora eu te peço, meu Pai, nesta hora, que tu me cubras com o teu sangue, meu Pai, roupa lá baixéria, que tu amarres demónios a norte, a sul, a leste e a oeste, sobre os quatro ventos, meu Pai, sobre os quatro pontos cardeais, desde o lugar onde é o meu coantro, aleluia, e tu venhas a amarrar todo o principado, potestade, trono, dominador, ó espiritual da maldade nas regiões celestes, casta de demónios, tu venhas a desmanchar toda oração, campanha, jejum contrário, xalabagaço, quebra o ar, corta a lança e queima os carros no fogo. Venhas a derramar fogo e glória. Venhas a operar maravilhas. Abra a mente, meu Pai, daqueles que vão escutar esta mensagem, meu Pai. Derrama a tua glória. Xarabagai. E prepara a tua igreja para os últimos dias e para o dia do arrebatamento, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Hoje vamos dar início, vamos desenvolver e vamos concluir um estudo bíblico intitulado ao tema Mateus 24, do versículo 29 ao 31. É o arrebatamento da igreja ou o ajuntamento de judeus em Israel? É a pergunta que fica. Sabemos, irmãos, que 90% talvez das igrejas de expressão portuguesa, pelo menos que eu conheça, e dos pregadores, dos missionários, dos pastores, eles aprenderam e ensinam que Mateus capítulo 24, glória a Deus, é um ajuntamento de judeus na terra de Israel, no final da 70ª semana de Daniel. No final daquela semana que eles chamam de 7 anos de grande tribulação. Quando eu já provei que a grande tribulação, ela vai durar dias, não se sabe quantos. Sabemos é que ela só vai começar a meio da 70ª semana de Daniel. Então, mas eles dizem que no final da grande tribulação, que eles chamam de grande tribulação, esses 7 anos, esse período de 7 anos, que Jesus virá terceira vez. Portanto, veio uma vez em carne, nascido de mulher, para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Virá uma segunda vez secretamente, segundo o que eles dizem, imediatamente antes do início da 70ª semana de Daniel. E virá uma terceira vez no final da 70ª semana de Daniel para ajuntar os judeus na sua terra. Pronto. Então eles dizem que Mateus 24, eles dizem duas coisas. Primeiro, não foi escrito para a igreja, mas é para os judeus. Segunda coisa, eles dizem que em Mateus 24, do versículo 29 ao 31, é apenas um ajuntamento na terra de Israel. Nós vamos ver se esta tese bate e casa com o que diz as Sagradas Escrituras. Muitos deles também afirmam que 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o arrebatamento. Mas Mateus 24 é a vinda do Senhor, porque, segundo muitos teólogos atualmente, não é? Segundo uma teoria que é predominante, eles dizem que há uma diferença entre a vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento. Entre o arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus. Eles dividem como se fossem dois eventos separados, distintos e diferentes. E olha aqui, a melhor maneira de nós sabermos a resposta a esta pergunta, vamos ver mesmo se Mateus 24, do 29 ao 31, é um ajuntamento de judeus na terra de Israel ou se é um arrebatamento da igreja, portanto dos cristãos, dos escolhidos, da terra aos céus. E vamos ver também se existe ou não diferença entre Mateus 24 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Amém? Vamos ler os dois textos. Nós sabemos que o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4 é um texto base para o arrebatamento. Todo o teólogo, todo o escatólogo, todo o estudioso, todo o professor de Bíblia
todo ensinador, doutrinador, mestre na palavra, PhD, ThD, todo doutor em teologia, não é? Todo aquele que se debruça sobre o tema, tenha ou não curso teológico, todo aquele que se debruça sobre o tema sobre escatologia ou sobre a doutrina dos últimos dias, sobre o arrebatamento, te vai dizer, e eu também não te vou negar, que 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o arrebatamento. Aí é o arrebatamento. Então, tanto os teólogos pré-tribulacionistas, como os mid-tribulacionistas, como os pós-tribulacionistas, como os pré-ira, creem que isso aí é o arrebatamento da igreja. Não há dúvida, não há conflito, não há contradição. É o arrebatamento da igreja. Agora vamos ver se Mateus 24 é ou não o arrebatamento da igreja. Então eu gostaria de ler primeiro. Primeiro eu vou ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é um texto que todos concordam que é o arrebatamento da igreja. Dizemos-vos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17. Eu vou ler pausadamente para que os irmãos entendam. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o apóstolo Paulo falava dele, não é? E dos outros apóstolos, e dos outros discípulos, nós, a igreja, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Analisando esta palavra vinda vem do grego parousia, ou parousia, e ela significa presença. Portanto, nós os ficamos vivos para a presença do Senhor. E por que razão esta palavra presença tem uma conotação muito forte? Porque depois nós vemos que no versículo 17, no finalzinho diz assim: e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, estaremos sempre em sua presença. Uma vez que Ele vem, arrebata a igreja, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, nós os ficamos vivos para a vinda do Senhor. Esta palavra, em primeiro lugar, é presença. Em segundo lugar, é vinda, chegada ou advento. Segundo a volta futura e visível de Jesus do céu, a ressurreição dos mortos, o julgamento final e o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. Ou seja, esta palavra pressupõe uma série de eventos contidos dentro de um evento. Portanto, dentro da vinda, dentro da parúcia de Jesus, dentro da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, aqui inclui uma série de eventos dentro da própria palavra. Ou seja, esta palavra é usada para muita coisa. Ou melhor, uma só parúcia envolve muitos eventos. Como é que eu posso provar? Não, eu posso provar fácil. Porque é assim, na primeira parúcia, na primeira vinda de Jesus, ela não incluiu só o nascimento de Jesus. Não incluiu só... Aliás, primeiro, não incluiu só Maria achar-se grávida do Espírito Santo, não incluiu o período de gravidez de 9 meses, não incluiu só o nascimento de Jesus, não incluiu só a infância de Jesus, mas incluiu até que ele chegou a adulto, não é? Incluiu tudo o que ele ensinou, os ensinos de Jesus, os milagres, as curas, as libertações, a operação de maravilhas, de sinais, não é? As profecias de Jesus, tudo o que ele ensinou, tudo o que ele profetizou, tudo o que ele falou, tudo o que ele preveu. Portanto, inclui todo o seu ministério, até que ele foi perseguido, preso, torturado. Portanto, ele foi chicoteado por mim e por ti, pelo meu e pelo teu pecado. Ele foi, e por último, levou a cruz, foi crucificado, morreu na cruz para nos salvar. A primeira vinda de Jesus inclui tudo isso. Inclui, aleluia, a gravidez de Maria, o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, a infância dele, a fase adulta, o batismo, inclui tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus profetizou e tudo o que Jesus operou na terra. Temos sinais, maravilhas, curas, libertações, tudo. Incluiu a perseguição, prisão, tortura e martírio, a morte de Jesus na cruz do Calvário. Incluiu também o sepultamento de Jesus e a ressurreição corporal 3 dias depois. Incluiu aqueles 40 dias após a Páscoa em que Jesus andou na terra. Andou cerca, aleluia, aqueles 40 dias até que foi assunto ao céu. Portanto, até que ele foi arrebatado. Quantos podem dizer amém? Então inclui isso tudo.
A primeira vinda de Jesus, a primeira parúcia de Jesus, não é? Porque alguém pode dizer, vai haver 3 vindas. Eu não creio em 3 vindas. Eu creio que Jesus veio uma vez, mas nessa primeira vinda inclui vários eventos. Incluiu a gravidez de Maria, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, o batismo de Jesus com cerca de 30 anos, incluiu todo o seu ministério de 3 anos e meio. Todo o seu ministério com pregações, ensinos, profecias e milagres. Incluiu, por último, a perseguição, prisão, tortura, morte de Jesus, sepultamento de Jesus, ressurreição corporal de Jesus e incluiu, aleluia, aqueles 40 dias após a Páscoa em que ele andou sobre a terra e pregou a muitos, por último, a 500 irmãos e disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejam vestidos de poder. Incluiu a sua ascensão, quando Jesus foi arrebatado. Ele foi arrebatado, porque o Filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está lá em Apocalipse 12. Incluiu o arrebatamento de Jesus corporal, em que uma nuvem o recebeu. E está lá em Atos 1:11. Varões galileus, porque estáis olhando este mesmo Jesus, da mesma forma que ele subiu, assim ele descerá, assim ele voltará. Ele subiu visivelmente. Isto é uma dica para tu teres uma noção. A primeira vinda de Cristo, a primeira parúcia de Jesus, incluiu muitos eventos, não incluiu um só evento. A segunda vinda de Jesus vai incluir vários eventos. Vai incluir, isso é apenas uma dica que fica. Se tu quiseres, um dia eu faço um estudo só sobre a palavra parúcia, que quer dizer presença, vinda, chegada, advento, a volta futura e visível de Jesus do céu. Está aqui. Inclui vários eventos. A primeira vez que ele veio, inclui uma série de eventos. Porque ele esteve aqui na Terra durante 33 anos. Até que, por último, depois da sua morte, 40 dias após a Páscoa, ele foi assunto corporalmente e visivelmente ao céu. Assim, ele descerá. Quem crer pode dizer amém? Estamos aqui a analisar. Portanto, na palavra que ninguém tem em dúvida, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, versículo 15, 1 de Tessalonicenses, nós os ficamos vivos para a parúcia, para a presença, para a vinda, para a chegada de Jesus, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Esta palavra dormem vem de koimao, que pode significar literalmente dormir, mas figurativamente morrer. Então esta é uma palavra figurada para morrer, os que morreram com Cristo, os que morreram salvos. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Então Jesus desce do céu com alarido. Glória a Deus, quem querer diga aleluia. Com alarido. Com alarido. É algo muito forte. Com alarido. Com alarido. Então, repara aí. E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos então fazer uma análise. O mesmo Senhor descerá do céu. Jesus vai descer do céu. Com alarido. A palavra alarido vem de kaleuma, que significa ordem, comando, especificamente um grito de estímulo. Como, força, vai! Aleluia! Sharamanaya, Suryandas Neri, oh glória! Seja aquele pelo qual os animais são incitados e mandados pelo homem, como cavalos pelos cocheiros, cães pelos caçadores, etc. Ou aquele pelo qual o sinal é dado a homens. Exemplo, remadores pelo capitão de um navio. Soldados pelo comandante, com uma convocação em voz alta, um chamado de clarim. Um chamado de clarim. Portanto, Jesus vai descer do céu, mas com barulho, com um grito. Este alarido é grito. Portanto, é uma voz audível. Amém? Glória a Deus, é um grito de estímulo, uma ordem. Glória a Deus. E com voz de arcanjo. Com voz de arcanjo. Portanto, e diz aqui, vai haver então aqui o que é que aparece agora? Surge uma presença de anjos. Presença de um arcanjo. Vai haver voz de arcanjos também. E com a trombeta de Deus. Vai haver uma trombeta. Trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz em Apocalipse, até vou ler para ti. Portanto, para que haja o arrebatamento da igreja, vai ter que haver a primeira ressurreição.
E olha lá quem é que participa da primeira ressurreição. Fica a dica. Apocalipse 20, do 4 ao 6. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, ou seja, decapitados, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem receberam, aliás, não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal, ou seja, a marca, em suas testas, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Portanto, aqui tu vês claramente que antes que Jesus venha, aliás, antes que sejas arrebatado, se tu estiveres vivo até aquele dia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, se tu estiveres vivo até aquele dia, vai ter que haver o quê? Primeiro uma ressurreição corporal coletiva de santos em corpos de glória. 1 de Coríntios 15 também fala dessa ressurreição. Tem que haver antes uma transformação dos vivos antes do arrebatamento. 1 de Coríntios capítulo 15, glória a Deus. 1 de Coríntios capítulo 15 diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, diz assim, não, versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Portanto, isto é um mistério, mas já está revelado. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Que o apóstolo fala, nem todos vão morrer, nem todos vão ser martirizados, nem todos vão morrer, seja de morte natural ou seja de morte horrenda, portanto, seja por tortura, por martírio. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, aqui também menciona trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Muita gente diz que o arrebatamento é no abrir e fechar de olhos. Irmão, mas o texto não diz que o arrebatamento é no abrir e fechar de olhos. Diz que aquilo que antecede o arrebatamento é que é no abrir e fechar de olhos. O que é que antecede o arrebatamento? Porque 1 de Coríntios 15 não fala especificamente do arrebatamento. Fala de duas coisas que têm que acontecer antes do arrebatamento. Fala da ressurreição corporal coletiva de santos em corpos de glória, aquela ressurreição falada em Apocalipse 20, do 4 ao 6. E fala também de uma transformação dos vivos. Só depois é que os anjos vêm e arrebatam a igreja. É bem claro. Aleluia. Portanto, os mortos ressuscitam, incorruptíveis, num abrir e fechar de Deus, num pestanejar, na menor partícula de tempo. É uma coisa muito rápido. Estamos a falar de ressurreição e transformação de vivos. Ressurreição dos mortos em corpos de glória e transformação dos vivos em corpos de glória. Corpos abatidos em corpos gloriosos. Glória a Deus. Isto vai ser numa fração de segundo. Vai ser uma coisa muito rápida. O que antecede o arrebatamento. Mas aqui não fala do arrebatamento em si. Fala daquilo que antecede. Então vamos acrescentar coisas que Deus não falou e que não está escrito na sua palavra. Glória a Deus. Voltando a 1 Tessalonicenses capítulo 4. Falta contar-te um detalhe. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Há aqui um detalhe muito importante que tu deves analisar. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 15. Olha aí, o que é que diz aí? Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa. Se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós, dizemos pois isto pela palavra do Senhor, nós os ficarmos vivos. Aleluia. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Nós os que ficarmos vivos. Amém? Esta expressão aqui, ficarmos, vem de perileipo, que quer dizer permanecermos, sobrevivermos. Nós os que sobrevivermos. Então aqui fala de sobrevivência. Nós os que sobrevivermos. Não é? Nós os que sobrevivermos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morreram, os que dormem. Amém? Tu tens uma noção. Porque o apóstolo Paulo diz: nem todos morreremos, nem todos dormiremos, que é uma expressão figurada para morrer. Sim, aleluia. Glória a Deus, simboliza morrer. Nós os ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Olha aí, nós os que sobrevivermos. Então fala de sobrevivência.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. Portanto, com alarido, aqui é com grito, ou seja, com uma convocação em voz alta, com uma ordem em voz alta, e com a voz de arcanjo. Vai haver voz de arcanjo, vai haver uma presença de arcanjo. E eu creio que aqui no arrebatamento o próprio arcanjo Miguel vai estar presente nesta gloriosa descida de Jesus para buscar e arrebatar a sua igreja. E com a trombeta de Deus é mencionada a trombeta de Deus. E os que morreram, aleluia, glória a Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, ou seja, mais uma vez, nós, os que sobrevivermos, a mesma expressão, nós, os que sobrevivemos vivos, nós, os que permanecermos vivos até aquele dia, seremos arrebatados, juntamente com eles, com quem? Com os que ressuscitaram, com os que estavam mortos e ressuscitaram. Glória a Deus. Glória a Deus, quem querer diga amém. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então esta palavra aqui, arrebatados, vem de arpazo, seremos pegos com força. Primeiro sentido, isto aqui eu estou utilizando o dicionário Strong em português. Pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Arrebatar. São os três significados. Pegar, primeiro, número 1, pegar, levar pela força, arrebatar. 2, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. 3, arrebatar. Então, juntamente, a palavra juntamente vem de ama, que quer dizer ao mesmo tempo, de uma vez, junto. Junto com. Portanto, é bem clara esta palavra. Glória a Deus. Então, não há dúvidas. O que é que vai acontecer? Nós, os fiéis, para a parousia, para a segunda presença, a segunda chegada de Jesus, a segunda visita de Jesus à Terra, de modo nenhum precederemos os que dormem. Nós, os que sobrevivermos até à vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, vai descer do céu com barulho. Portanto, com um grito, com uma voz de comando, com uma voz de ordem, voz audível, a voz alta, convocação em voz alta. E com voz de arcanjos, presença de anjos, presença angelical. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E não se esqueça que esta trombeta aqui, o apóstolo Paulo também diz em Coríntios 15 que ela é a última trombeta. E depois um dia eu posso fazer um estudo, fazendo a comparação, não é? E provando que ela é a última trombeta, mas para o arrebatamento, não é a última trombeta para o juízo. Eu não creio de forma alguma que a igreja será arrebatada na última trombeta do Apocalipse. Não é a última, é a sétima da Apocalipse. Porque ali todas essas 7 são trombetas de juízos. E não são trombetas de arrebatamento. Há vários tipos de trombetas na Bíblia, mas é um tema para outro estudo que eu posso fazer para os irmãos. Existem trombetas de ajuntamento, de congregar, trombetas de partida, de saída, partida dos arraiais para sair. E a igreja vai sair da terra. Trombetas, portanto, essa aí simboliza o arrebatamento. Então, as trombetas de ajuntamento, trombetas para ajuntamento, trombetas para descanso, porque depois Deus nos vai dar descanso depois do arrebatamento, glória a Deus. Então, essas trombetas realmente simbolizam o arrebatamento. Mas há vários tipos de trombetas. Existem trombetas de chamamento, congregação, ajuntamento, livramento, salvação e descanso. E existem trombetas também de juízos sobre a terra. Existe também ainda outro tipo de trombetas. Trombeta de sair para a guerra. Trombeta de ajuntar o povo, mas para se preparar para a batalha, para a guerra. E a igreja não está sempre preparada para a guerra. Os pastores, a maioria deles, não estão preparando a igreja para os dias finais. Para aquilo que vão ter que enfrentar. Não está sendo a igreja preparada para a guerra. Muitos vão ser pegos desprevenidamente. Aleluia. Então é bem claro. Já vimos que a expressão ficarmos vivos tem a ver com sobrevivência. Sobreviver vivo. Ou permanecer vivo. Para a vinda, para a parousia do Senhor. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com barulho, com uma ordem de comando, não é? Uma convocação em voz alta e com voz de arcanjo. Vai haver a presença de arcanjo. Eu creio que é o arcanjo Miguel. E com a trombeta de Deus. Portanto, vai haver presença de anjos. Portanto, vai haver a descida do Senhor.
vai haver barulho, vai haver a presença de anjos, vai haver trombeta de Deus e vai haver ajuntamento daqueles que ressuscitaram primeiro com corpos incorruptíveis, junto com os que estão vivos e que foram transformados. Vai haver ajuntamento, vão ser ajuntados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Portanto, o encontro aqui é da terra. Onde é que os mortos vão ressuscitar? É na terra. Onde é que os vivos vão ressuscitar? Na terra. Então é um ajuntamento da terra para os céus. Isto é o arrebatamento. Já vimos que a palavra arrebatados vem da arpazô, que é pegar, levar pela força a arrebatar. Reivindicar para si, ansiosamente agarrar. Glória a Deus. Então nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens. Aqui não fala, muita gente confunde e acha que isto aqui se dará na Batalha do Armagedom. Eu não creio. A Batalha do Armagedom, para mim, é um evento que faz parte da segunda vinda, da segunda parúcia. Porque, conforme eu falei, a primeira vinda de Jesus, a primeira parúcia de Jesus, incluiu vários eventos. Não foi só o nascimento de Jesus, não foi só a gravidez de Maria, nem o nascimento de Jesus. Incluiu o crescimento, a infância, o batismo, o ministério de Jesus, o martírio, a morte, sepultamento, ressurreição, aqueles 40 dias que ele ainda deu umas instruções, até o dia que ele foi assunto ao céu, foi arrebatado para o trono de Deus, para o seu Pai, conforme está lá em Apocalipse 12, o Filho. Porque em Apocalipse 12 a mulher é Israel e o Filho é Jesus, o remanescente da sua semente, os que guardam, aleluia, os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo, são os cristãos, a igreja. Glória a Deus, olha aí. Então está bem clara esta palavra. Glória a Deus. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, isto é um arrebatamento da terra ao céu. Onde está as nuvens, vamos encontrar Jesus nas nuvens. Glória a Deus. Amém? Agora vamos aqui ver Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31. Portanto, vamos recapitular os eventos que nós vimos aqui em 1 Tessalonicenses. Os eventos que nós vimos em 1 Tessalonicenses são, primeiro, Jesus descendo do céu. Segundo, alarido. Terceiro, trombeta. Quarto, ajuntamento de escolhidos da terra aos céus. Um arrebatamento às nuvens. Amém? Para além destes 4 elementos que eu citei, ainda tem a presença da nuvem e a presença angelical, na expressão voz de arcanjo. Agora vamos aqui a Mateus capítulo 24, do 29 ao 31. Mateus 24, 29. E logo depois da tribulação daqueles dias. Aqui diz que é depois da tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus serão abaladas. Daí haverá sinais no sol, lua, estrelas e céus. Versículo 30. E estes sinais aqui são o cumprimento profético do que Joel profetizou. E acontecerá que o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. Aleluia. E olha aqui, então aparecerá no sinal, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Vamos fazer aqui uma análise. Que sinal é esse? Agora repara, o sol fica às escuras, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências que estão nos céus serão abaladas, então fica tudo às escuras, há um apagão. Então que sinal é este? Vai ser algo visível, já vais ver, Mateus 24, que sinal vai este? O texto dentro do contexto. Mateus 24, glória a Deus, versículo 27. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É um sinal visível. É como um relâmpago, é um brilho, é uma glória. E esta expressão aqui, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, esta palavra sai, glória a Deus, e se mostra, esta expressão mostra vem de fainou. Ou seja, é como um relâmpago que sai desde o Oriente e brilha, resplandece até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É um sinal visível. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. Esta palavra tem um paralelo com Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quais vão ser os lamentos?
Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Mas eu vou ler do 12 ao 17, para tu entenderes que sinais, porque aqui fala dos mesmos sinais, no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Porque Joel não profetizou somente que a lua ficaria da cor do sangue. No versículo 10, Joel capítulo 2, versículo 10, que eu vou ler para ti, ele profetizou algo diferente. Não é só a lua ficar da cor do sangue. Se aí alguém dizia, Mateus 24 não cumpriu a profecia de Joel. Cumpriu. Cumpriu, porque a lua não fica somente da cor do sangue. É isso que eu vou ler para ti agora. Joel capítulo 2, versículo 10, diz assim: diante dele, ou seja, diante de Deus, diante de Jesus, do Senhor Jesus, do Salvador, tremerá a terra. Portanto, vai haver um tremor de terra. Olha aí. Abalar-se-ão os céus. Jesus usou uma linguagem parecida. As potências que estão nos céus serão abaladas. O sol e a lua se enegrecerão. O que é que disse Jesus? Aleluia. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Bem parecido. E as estrelas retirarão o seu resplendor. As estrelas cairão do céu. Então tu vês que a lua, ela não fica só da cor do sangue. Ela fica primeiro às escuras e depois fica da cor do sangue. São duas coisas que acontecem à lua. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, do 29 ao 31, é o cumprimento da profecia de Joel, que anuncia a chegada do dia grande e terrível do Senhor. Do dia do Senhor, também conhecido como o dia da ira do Senhor. Glória a Deus. Agora vamos aqui a Mateus capítulo 24. Aleluia, glória a Deus, para tu entenderes aqui o mistério. Glória a Deus. Já vimos aqui, aliás, vamos aqui a Apocalipse capítulo 6. Quais são os lamentos? Porque diz: eis que eu venho com as nuvens, e todo o olho verá, e até mesmo os que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Quais vão ser os lamentos? Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17. Olha aí o cumprimento da profecia de Joel. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Joel também disse: abalar-se-á a terra, e ante ele tremerá a terra. Cumprimento de Joel. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. O que é que diz Joel? E acontecerá que o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes. Este evento tem que acontecer antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Então o dia do Senhor, também conhecido como o dia da sua ira, ou o dia da ira do Senhor, no Velho Testamento, que é o grande e terrível dia do Senhor, esse dia só pode iniciar-se depois que o sol escurece e a lua se torna na cor do sangue. Que isto fique bem claro na tua mente. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. E se tu comparares Mateus 24 com Apocalipse 6, 12 e 13, a seguir, ou seja, a abertura do sexto selo, este evento aqui, que fala depois da tribulação daqueles dias, é na abertura do sexto selo que o sol escurece, a lua escurece e fica da cor do sangue. Exatamente o cumprimento. Está na mesma ordem. Podes até abrir uma Bíblia em Mateus 24 e outra em Apocalipse 6, porque tem os mesmos eventos e está na mesma ordem cronológica. Então é impossível não ser o mesmo evento. É o cumprimento da profecia de Joel. Glória a Deus. E olha aí. E as estrelas caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o escravo, aliás, e todo o escravo e todo o livre, todo o servo que é escravo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: olha aqui os lamentos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então, o que é que diz Jesus? E todas as tribos da terra se lamentarão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Depois de quê? Depois que o sol escurece, a lua escurece, as estrelas caem do céu, as potências que estão nos céus são abaladas. Ou seja, os céus são enrolados. As maiores estrelas do céu, os céus vão ser enrolados. Fica tudo às escuras, há um apagão. Então aparece o sinal visível do Filho do Homem, como um relâmpago que sai do oriente e brilha, resplandece até o ocidente. E todas as tribos da terra se lamentarão. Quais vai ser os lamentos? Montes caem sobre nós. Aleluia! Saramanai, Ramanai, rochedos, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui é que é anunciado a chegada
do grande e terrível dia da ira do Senhor. Mas a ira do Senhor ainda vai ser retida por um pouco de tempo, até que, aleluia, sejam selados os 144.000. Isso é um tema para outro estudo. Porque a ira do Senhor só vai ser derramada a partir da abertura do 7º selo. E a Bíblia diz que Deus nos livra, Deus nos guarda. Deus não nos destinou para a ira vindoura. Então nós não vamos passar pela ira. Mas prova, perseguição, tribulação, aflição, angústia, a gente passa. Isso a gente passa. Não passamos é pela ira do Senhor. Glória a Deus. Então aqui está bem clara esta palavra. E verão o Filho do Homem. E verão. Não diz que vai ser invisível. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, sobre é acima das nuvens. Provavelmente ele tem a nuvem, é o pó dos seus pés. Ele vem, porque a nuvem na Bíblia representa a presença de Deus, da divindade. A nuvem na Bíblia representa a presença da divindade. Então aqui está bem claro. E ele, aleluia, glória a Deus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Amém? Ele, quem? Jesus, vai enviar os seus anjos. Nós vimos que em 1 Tessalonicenses 4 também há a presença angelical, com a expressão voz do arcanjo. Glória a Deus. Aqui diz que ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Esta expressão rijo clamor vem do grego megafone, quer dizer literalmente grande som de trombeta, grande barulho, grande sonido, grande estrondo de trombeta. Portanto, vai ser um grande som de trombeta. Portanto, mais uma vez a presença da trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. Portanto, o ajuntamento é desde os 4 ventos, e a expressão 4 ventos se refere à terra. Glória a Deus. Eu vou-te ler aqui outro versículo, aliás. Glória a Deus. Quem crê que Jesus está aqui, diga glória. Deus vai falar ao teu coração nesta palavra. Glória a Deus. Fica ligado no trono da glória. Fica ligado, porque Jesus, ele é maravilhoso. Em Jeremias, capítulo 49, versículo 36, diz: E trarei sobre Elão, glória a Deus, e trarei sobre Elão, que é o Irão, os 4 ventos dos 4 cantos dos céus. Portanto, 4 ventos sobre os 4 cantos dos céus, número 4. E os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação onde não cheguem os fugitivos de Elão. Portanto, o número 4 é o número da terra. Os 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste. Há 4 ventos, estão acima da terra. Então, aleluia, Deus ia trazer um juízo sobre Elão, ou seja, sobre o Irão, e ia enviar os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e ia espalhar os iranianos na direção de todos estes ventos, ou seja, norte, sul, leste e oeste. Portanto, o número 4, quando aplicado à terra, é os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, quando eu falo de 4 ventos na terra, na direção dos 4 ventos, quer dizer que é de toda a parte da terra. De toda a parte da terra. Não importa a nação. Aleluia. Portanto, o ajuntamento vai ser de toda a parte. Quer dizer, o anjo vai pegar, o anjo vai ajuntar, vai pegar um escolhido, ajuntar de um lado, ou seja, desde os 4 ventos, desde os 4 pontos cardeais da terra, não é? Desde os 4 ventos de uma a outra extremidade. Então, um arrebatamento desde os 4 ventos da terra, os 4 pontos cardeais da terra, até aos céus. Glória a Deus. Quem querer diga amém. Glória a Deus. 4, o número 4 representa a terra. Glória a Deus. O número 4 é o número da terra, porque esses 4 ventos, quando aplicados aqui à terra, são os 4 pontos cardeais. Portanto, como nós não estamos nos ares, não estamos voando no ar, nós estamos na terra, os anjos vão juntar os escolhidos desde os 4 ventos. São os 4 ventos da terra. O vento que passa sobre a terra. Desde o norte, desde o sul, desde o leste, desde o oeste. Ou seja, de toda a parte da terra vão ser ajuntados, vão ser pegados. Os escolhidos, não é? Ajuntaram os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Alguém pode dizer: isto está um pouco confuso, pastor. Eu entendo que isso aí é um ajuntamento na terra de Israel. Bem, vamos aqui observar aqui uma coisa interessante. Está bem? A expressão vindo do versículo 30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo
sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A expressão vindo vem de vir, de pessoas. Vir, parte A, de pessoas. Há um vir de um lugar para o outro, usado tanto para pessoas que chegam como para aquelas que estão retornando. Há dois, aparecer, apresentar-se, vir diante do público. Portanto, não há nada de invisibilidade aqui. 2, metaforicamente, vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar ou influência. Que é o 2A. 2B, ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir ou até. 3, ir, seguir alguém. Portanto, aqui é bem claro. Jesus vindo. E tem um detalhe. Mais um outro detalhe para tu entenderes. Muitos podem dizer, pastor, a primeira de São Licenses capítulo 4 é o arrebatamento e Mateus 24 é a vinda de Jesus para a batalha do Armagedom, para juntar, ele vem para os judeus, para juntar os judeus na terra de Israel. É? Que eu saiba, se isso é, nós vamos depois ver se os elementos que estão em 1 de São Licenses 4 são diferentes dos que estão em Mateus 24. Vais ver que são os mesmos. Que há uma similaridade. Mas olha aí, uma coisa interessante. Glória a Deus. Já tínhamos falado que em 1 de São Licenses 4 o arrebatamento do versículo 17, seremos arrebatados, acontecerá precisamente na vinda de Jesus do versículo 15, e nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Portanto, essa vinda de Jesus é parúcia. Interessante que essa palavra parúcia é a mesma utilizada, que é a palavra para vinda, chegada, advento ou presença, é a mesma utilizada por Jesus. Aliás, por Mateus Levi, para registrar as palavras de Jesus em Mateus 24. Vou ler do 1 ao 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas? Quais coisas? Não ficar pedra sobre pedra. Que era o templo vir abaixo, e o templo veio abaixo em 70 depois de Cristo. E que sinal haverá da tua vinda, da tua parúcia e do fim do mundo? Então eles perguntaram se havia sinais, e ele disse que havia sinais da vinda dele. A mesma palavra utilizada por Paulo para descrever o arrebatamento. Aleluia, é a mesma palavra. E Jesus disse, aliás, Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e a muitos enganarão. Viram muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Portanto, o primeiro sinal aqui, viram muitos anticristos dizendo: eu sou o Cristo. Bem claro, não? A palavra está bem clara. Versículo, olha aí, esta palavra vinda também é utilizada no versículo 27, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda, a parúcia do Filho do Homem. Portanto, esta palavra vinda é utilizada várias vezes neste capítulo. Até aleluia, ela é utilizada 2 vezes antes dos versos polémicos, não é? Que muitos alegam que é o ajuntamento de israelitas ou de judeus na terra de Israel, não é? E outros dizem que é o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Portanto, é a mesma palavra utilizada por Paulo para descrever o arrebatamento, a vinda, a parúcia. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? E depois mais à frente, no mesmo capítulo, glória a Deus, também fala novamente: e assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Parúcia novamente, no versículo 37. Glória a Deus. E no 39, outra vez, é utilizada 4 vezes no capítulo esta palavra, parúcia, se eu não estou em erro. 4 vezes. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então está bem clara esta palavra. Está bem clara. É para tu entenderes, irmão, que se Mateus 24 é um ajuntamento de judeus e é a descida dele para a batalha do Armagedom, para a terra, então a palavra que Jesus utilizou foi a mesma que Paulo utilizou para descrever o arrebatamento. Parúcia. Vinda, a mesma palavra. Então algo não está a bater bem com outra teoria. Com essa teoria de Mateus 24 não é diferente de 1 São Licenses capítulo 4. Agora vamos ver se tem os mesmos eventos. Amém? Então já sabemos. Mateus 24, 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com risco, clamor de trombeta, ou seja, com grande barulho, grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Agora repara, este aqui, ajuntarão, vem de epissunago. Epissunago
primeiro, quer dizer reunir com outros, trazer para juntar-se aos que já estão reunidos. Juntar-se contra ou juntar-se em um lugar. Portanto, eles vão juntá-los num lugar, que é no céu. Agora repara, se alguém duvidar que Mateus 24:31 não é um arrebatamento da terra ao céu, porque o texto pode estar algo confuso, esta história de ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, eles dizem, isto aqui é um ajuntamento na terra de Israel. Vamos então para Marcos para tirar as dúvidas. Marcos, no capítulo 13, uma outra passagem paralela, diz assim. Marcos 13, eu vou ler do 24 ao 27 para entenderes o contexto. Ora, naqueles dias, que dias? Os dias da grande tribulação. Tu vais ler no contexto. Depois daquela tribulação, portanto, depois da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Portanto, tem os mesmos eventos de Mateus 24, os mesmos eventos descritos por Joel, capítulo 2, versículo 10, 11 e 31. É os mesmos eventos descritos em Apocalipse, capítulo 6. Glória a Deus, do 12 ao 17. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos. Portanto, os escolhidos, nós estamos na terra, nós não estamos no ar. Então esses 4 ventos aí representam os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Então, toda a parte da terra, dos 4 ventos da terra, da extremidade da terra à extremidade dos céus. Portanto, o arrebatamento é da terra aos céus. Isto não é um ajuntamento da terra de Israel. Se alguém te disser o contrário, tu podes chamá-lo mentiroso, profeta mentiroso, pregador mentiroso, pastor mentiroso, missionário mentiroso, porque isto é o arrebatamento da igreja, meu irmão. Olha aqui. Ai, pastor, é um arrebatamento de judeus. Onde é que está na Bíblia que vai haver um arrebatamento da igreja e um arrebatamento de judeus? Vai haver 2 arrebatamentos? Não vai. Os judeus que permanecerem até ao final da 70ª semana de Daniel, que não forem arrebatados na abertura do 6º selo, Alamantorabashaya, 2/3 vão morrer, e o terço que não morrer vai ser provado, mas purificado como pelo fogo. Está lá em Zacarias. É a tal mulher a qual foi-lhe dar 2 grandes asas e voou para o deserto. Ele foi sustentada por tempo e metade de um tempo. Só se vão converter depois que esteja concluída as 70 semanas, porque 70 semanas estão determinadas para a expiação do pecado, da iniquidade. Fazer cessar o pecado e expiar a iniquidade da nação de Israel. Então eles vão se converter depois. Somente eles vão ser testemunhas de Jesus após a 70ª semana de Daniel estar concluída. Glória a Deus. Então, para tu entenderes, e eles não vão ser arrebatados, não vão ser arrebatados no final da 70ª semana de Daniel. Eles vão participar do milénio com corpos naturais, não glorificados, corpos normais, e Israel vai ser cabeça das nações, porque Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. E nós teremos um privilégio, nós igrejas teremos reis e sacerdotes com corpos de glória, reinaremos com ele 1000 anos, se o confessarmos, mas se o negarmos, ele também nos negará. Então não negues a Cristo. Então estou-te aqui provando, versículo 27, atenta para esta palavra, provando que isto não é um ajuntamento na terra de Israel, é um arrebatamento da terra aos céus, de um lugar para o outro. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até à extremidade dos céus. O que é uma coisa? O que é um evento? Um ajuntamento, aleluia, aleluia, de escolhidos desde os 4 ventos. Já vimos que os 4 ventos são os 4 pontos cardeais da terra, imaginando que este gravador aqui é a terra. Aleluia. Então o ajuntamento da terra, isto aqui, o azul é o céu. O que é um ajuntamento da terra ao céu, de um lugar para o outro, de um para outra parte? Isto é um arrebatamento. Isto não é um ajuntamento na terra, mas é no céu. Então, só não vê quem é cego, porque é de um lugar para o outro, da terra para o céu, da extremidade, ou seja, do lugar mais distante da terra até o lugar mais distante do céu. Arrebatamento da terra ao céu. Só não vê quem não quer. Então não deixes que os falsos profetas te enganem. Abre a tua pestana espiritual. Abre os teus olhos espirituais. Como diz o português, abre a pestana. Abre os teus olhos espirituais, irmão. Que eu estou a dizer a verdade. Isto é o que está aqui. A Bíblia, ela se compara com a Bíblia. A Bíblia se interpreta. Eu tenho aí umas regras que eu utilizo, não é, para interpretar a Escritura. Primeiramente, o maior professor é o Espírito Santo. Não é teólogo, não é profeta, não é um que diz que teve um sonho, teve uma revelação, teve uma visão. O maior professor é o Espírito Santo. E Deus vela pela sua palavra para que se cumpra, comparando as coisas espirituais, que é a palavra de Deus, com as coisas espirituais. Então, pela palavra de Deus, eu estou-te provando que Mateus 24:31, quando diz que ele, que é Jesus, enviará os seus anjos com risco, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde, portanto é de um lugar, desde os 4 ventos, ou seja, desde a terra, de uma a outra extremidade dos céus, é a mesma palavra aqui, que está mais explícita aqui,
E ele enviará os seus anjos, em Marcos 13, 27, e ajuntará os seus filhos desde os 4 ventos, portanto, da terra, da extremidade da terra até à extremidade dos céus. Então é de um lugar para o outro. Então isto não é nada para ajuntar na terra, é remover da terra e ajuntar no céu. Bem claro aqui a palavra, só não vê quem não quer entender, quem quer continuar a ser cego. Então abre os teus olhos. Olha aí. Glória a Deus. Então nós vemos, recapitulando, vamos fazer agora a comparação. E depois vamos tirar uma dúvida aí. Portanto, recapitulação. Primeiro, Jesus tem, aliás, existe 6 eventos contidos na palavra, tanto na palavra de Mateus 24, como na palavra de 1 Tessalonicenses 4, que é um texto inequívoco do arrebatamento, inquestionável. 6 elementos que são comuns. 6. Tem nuvem, presença angelical, Jesus descendo do céu, ou vindo sobre as nuvens dos céus, alarido, ou grande som, trombeta, ajuntamento de escolhidos da terra aos céus, ou arrebatamento às nuvens. Portanto, tem 6 elementos e 4 deles estão na mesma ordem cronológica. Tanto em Mateus 24, do 29 ao 31, como em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17, tem na mesma ordem cronológica. Em primeiro lugar, Jesus descendo do céu, vindo sobre as nuvens do céu, é o mesmo evento. Em segundo lugar, alarido, rijo clamor, ou grande som. Em terceiro lugar, trombeta, aparece a trombeta. E em quarto lugar, o ajuntamento de escolhidos da terra aos céus, ou arrebatamento às nuvens. E eu vou ler para comparar. Então, em primeiro lugar, Jesus descendo do céu, vindo sobre as nuvens do céu. Em Mateus 24 está, glória a Deus. Eu vou começar com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu. E em Mateus 24, 30 diz: o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Exatamente o mesmo evento. Primeiro evento. Segundo evento, alarido, rijo clamor. Diz assim, com o alarido, versículo 16 de 1 Tessalonicenses, no versículo 30 de Mateus 24 diz, aliás, no versículo 31 de Mateus 24 diz, com rijo clamor. 1 Tessalonicenses 4,16, a seguir, em terceiro lugar, vem a trombeta. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz, com a trombeta de Deus. Em Mateus 24, 31 diz, de trombeta. Está na mesma ordem cronológica, tem os mesmos 3 eventos. Vamos lá ver se o 4 bate. O quarto elemento bate. Mateus, aliás, 1 Tessalonicenses 4, 17. Vou ler a partir do 16, da parte B do 16. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Agora vamos ler Mateus 24, 31. Ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Então, casa perfeitamente. Quarto, é o ajuntamento dos escolhidos da terra aos céus ou o arrebatamento às nuvens. Para além destes 4, que estão na mesma ordem cronológica, tem a presença angelical, tem a nuvem, aliás, ambos falam de nuvem, porque diz aqui, vindo sobre as nuvens do céu, Mateus 24, 30. 1 Tessalonicenses 4, aliás, 1 Tessalonicenses 4, 17 diz nas nuvens. E tem também a presença angelical. 1 Tessalonicenses 4, 16, voz de arcanjo, presença do arcanjo. 1 Tessalonicenses, aliás, Mateus capítulo 24, 31, e ele enviará os seus anjos. Portanto, presença de anjos. Portanto, provei aqui que tem 6 elementos ou eventos comuns. 6 elementos ou eventos comuns e 4 deles estão na mesma, que são importantíssimos e estão na mesma ordem cronológica. Também te provei, através do texto paralelo, que o versículo 31 de Mateus não é um ajuntamento da terra de Israel, mas um arrebatamento desde a terra até aos céus, da terra aos céus. É um arrebatamento para os céus dos escolhidos. E também te provei, não é, que a palavra parúcia, mencionada por Paulo relativa ao arrebatamento, está no versículo 17, e nós os que sobrevivermos, que ficamos vivos para a vinda do Senhor, para a parúcia do Senhor, também se encontra em Mateus 24, dentro do contexto, não nestes versículos aqui, que são polémicos, mas vem antes 2 vezes, vem no versículo 3 e no versículo 27. Qual é o sinal da tua vinda? Glória a Deus. Aleluia. Aparecerá no céu o sinal. Portanto, qual é o sinal da tua vinda? Perguntaram os discípulos. Depois Jesus descreve uma série de sinais. No versículo
Glória a Deus. Mateus, para não estar aqui a errar nem dizer de cor, Mateus 27 também diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aparece 2 vezes, antes e 2 vezes depois. Portanto, fala também da vinda. Portanto, tem tudo para ser o mesmo evento. Agora, a única dúvida é que muita gente pode dizer: pastor, Mateus 24 foi escrito para judeus. Foi escrito para judeus? Se foi escrito para judeus, eu presumo então que os discípulos, porque a Bíblia diz, está lá em Mateus 24, logo ao início, glória a Deus, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então Jesus estava falando para os discípulos. E assim, Jesus, porém, lhes disse a quem? Aos seus discípulos. Estando, versículo 3, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, ou seja, apartem-se para dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu a eles, disse-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Então Jesus estava tendo um diálogo com os seus discípulos. E em parte alguma da Bíblia, os discípulos de Jesus são discípulos de Moisés, são seguidores da lei de Moisés, são meramente judeus. Não, eles são cristãos, porque em Antioquia foram pela primeira vez chamados cristãos, são a igreja. Então, Mateus 24 não foi escrito para judeus, foi escrito para os discípulos, porque se Mateus 24 é para judeus, então João capítulo 14, em que Jesus disse: eu vou-vos preparar, no céu há muitas moradas, vou-vos preparar lugar, para quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para quando eu estiver, sejais vós também. Essa palavra que Jesus vem, foi para o céu e voltará para buscar os seus filhos. Essa palavra que é um texto claro e clássico do arrebatamento inquestionável, também esse texto é para judeus. Então isso aí Jesus estava dizendo que ia arrebatar judeus. Então esse texto também então é para judeus, é para uma seita judaica, porque aí também Jesus fala para os seus discípulos. Então não dentro do contexto de Mateus 24, como alguém dizer que Jesus estava falando para judeus. Não é mencionada a palavra judeu singular, judeus plural, nem israelita singular, nem israelitas plural, nem é mencionada a palavra Israel, a nação de Israel. Então é um texto para os discípulos. Aleluia, os discípulos são os cristãos. E Jesus estava falando com um olhar profético. Quando vires todas estas coisas acontecer. Olha o que é que Jesus disse. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Quando virdes. Eu pergunto, Jesus estava falando para Pedro, Tiago, João e André. O texto dentro do contexto. Depois lês lá em Marcos 13, lês Lucas 17. Estava falando para 4 dos seus discípulos mais chegados. Glória a Deus. E ele disse: quando virdes. Jesus não é mentiroso. Então ele estava olhando com um olhar profético. Quer dizer que eles eram a igreja daqueles dias. Morreram, não viram. Mas a igreja dos últimos dias vai ver todos estes sinais. Quando viste todas estas coisas acontecem, não é? Aleluia. Saber que Ele está próximo e às portas. Glória a Deus. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração? Não é a geração que Ele falou. Mas a última geração começa a ver os sinais, vai ver todos os sinais. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus é bem claro, bem enfático aqui. Então, bem claro. Então, qual é a dúvida? Não é mencionado, Jesus não está falando para judeu. Singular. Judeus, plural. Não é mencionado. Nem para israelita, singular. Israelitas, plural. Não é nem mencionado. Não fala, não menciona Israel. Palavra Israel. E quando fala da Judeia, fala porquê? Porque o anticristo vai se manifestar como besta na Judeia. Então o maior perigo é aí. Mas é que a grande tribulação vai abranger todas as nações. Vai haver uma grande tribulação como nunca houve, sobre todas as nações. O texto dentro do contexto. Texto paralelo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Para leres em casa. TPC. Faz um trabalho de casa. Eu fiz o meu. Então aqui está bem claro, meu irmão. Estou aqui provando. Por última dúvida. Alguém embirra com a palavra escolhidos e diz: juntarão os escolhidos. Mas esses escolhidos aí são a nação de Israel. Vamos ver se essa palavra escolhidos é a nação de Israel. Estamos a falar de escolhidos. Vem do grego electos. Vem do grego electos. Estamos a falar do Novo Testamento grego koine. Então vem do grego electos. Será que os escolhidos que são arrebatados desde os 4 ventos, desde os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, desde a terra até aos céus, esses são os judeus? Então vai ser um arrebatamento de judeus, de israelitas? Porque já vimos que é um arrebatamento de um lugar para o outro, não é um ajuntamento em Israel. Então será que vai haver 2 arrebatamentos, um da igreja e outro dos judeus? Eu creio que não. Creio que vai só haver um arrebatamento que é da igreja, e a igreja é constituída tanto por judeus como por gentios. Se o judeu se converter, ele vai ser arrebatado até lá. Se não se converter, vai ter que estar até ao final da 70ª semana de Daniel e vai ter que sofrer os juízos das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus. Aleluia. E se escapar, no finalzinho, vai se converter. Olha aí, olha aí.
Então é assim, há dúvidas e há quem diga que esta palavra escolhidos, que estes escolhidos aqui é Israel. Então vamos comparar. Amém? Esta palavra escolhidos vem de electos, que foi traduzida em nossas Bíblias por eleito, ou eleito, escolhido ou escolhidos. E surgem 18 ocorrências. Olha aí, 18. Amém? E depois eu já vou dizer se isto se refere ou não. Pode até se referir, vamos ver. Mas o que é que significa electos? Vamos andar um pouquinho para trás, que eu adiantei. O que é que significa electos? Electos vem do grego, significa selecionado ou escolhido. Selecionado, vírgula, escolhido. Ponto número 1. 1A, escolhido por Deus. 1A1, para obter salvação em Cristo. 1A. Os cristãos são chamados de escolhidos ou eleitos de Deus. 1A2. O Messias é chamado e eleito, designado por Deus para o mais alto, exaltado, ou para o mais exaltado ofício concebível. 1A3. Escolha, seleção, isto é, o melhor do seu tipo, de sua classe, excelência preeminente, aplicada a certos indivíduos cristãos. Então aqui, só pela classificação do dicionário, nunca te diz que é judeus ou é israelitas. Então o próprio Strong, não é, entendeu, não é, e ele era um grande catedrático, era um grande estudioso, era um grande doutor, ele entendeu que a palavra electos, não é, ele era um especialista do grego. Eu não sou especialista, eu sei algumas coisinhas que que temos que decorar, não é? Glória a Deus, como por exemplo, Jesus disse que este arrebatamento acontece logo depois da tribulação daqueles dias. A palavra tribulação vem de lipsis. Lipsis quer dizer aflição, angústia, opressão, pressão, aperto. Amém? Glória a Deus. Então tem que saber que tribulação, aflição, angústia, aperto, opressão vem de uma palavra grega que é tlipsis. Significa tudo isso. Glória a Deus. Sei pouca coisinha de grego. Mas Strong sabia muito mais do que eu e do que todos nós. E ele, sempre, a cada uma destas definições, repara, ele nunca atribuiu a palavra electos para judeus, para Israel, israelitas ou israelita, ou judeu. Mas é sempre selecionado, escolhido por Deus, para obter salvação em Cristo. Os cristãos são chamados de escolhidos e eleitos. Portanto, é bem claro. A palavra electos, e a palavra electos, que foi traduzida em nossas Bíblias por eleito ou eleitos, escolhido ou escolhidos, surge em 18 ocorrências. 15 vezes se refere aos cristãos que são a igreja. Uma vez se refere a Rufo, que foi eleito para fazer a obra de Deus e que também é da igreja. Uma vez se refere aos anjos eleitos, aos arrelos, eleitos. Uma vez se refere ao próprio Cristo, 0 vezes se refere a judeus ou israelitas, 0. Então estes estou sentindo a glória de Deus. Estes escolhidos aqui que vão ser arrebatados, irmão, são a igreja, meu irmão. Agora, por que razão Mateus 24, do 29 ao 31, dá-se esta polémica no meio cristão? Primeiro, por um falso ensino, um ensino que tem sido propagado já há algumas décadas, desde 1830, desde uma revelação que supostamente uma jovem de 15 anos teve, Margaret MacDonald. Então, isto é uma coisa recente, é uma doutrina nova, essa polémica. É uma novidade doutrinária, não é uma coisa que a igreja primitiva queria. A igreja primitiva queria que ela ia passar a aflição daqueles dias, ia passar a tribulação daqueles dias, só depois seria arrebatada. Ela ia ser livre da ira de Deus. Embora depois há divergências em relação ao que é a ira de Deus. Qual é o conceito de ira e quando é que ela começa. Não é? Eu, por exemplo, eu creio no arrebatamento vai ser antes da ira de Deus, vai ser pré-ira. Vai ser o arrebatamento do 6º selo do Apocalipse. Há quem creia que o arrebatamento vai ser antes da 70ª semana de Daniel comece. Ou seja, o arrebatamento pré-tribulacional. Há quem creia que vai ser pós-tribulacionista. Vai ser só no final da 70ª semana de Daniel. E há quem creia no meio, mid-tribulacionista. Não interessa. Eu aqui estou-te a dar o que diz a Bíblia. Depois tu vais analisar. Glória a Deus. Ramadai, Suriandalabaia. É bem claro. Então estou-te provando aqui que os escolhidos são a igreja, meu irmão. São cristãos. Estes escolhidos aqui, segundo a regra do grego, porque se estes escolhidos fossem judeus, então tinha que haver mais ocorrências no Novo Testamento em que está lá judeus, israelitas, e não está. Isto só é aplicado à igreja, a cristãos, a Cristo ou aos anjos eleitos. Está aqui, está bem provado, aleluia. Então a polémica, porquê é que há polémica e porquê é que muitos se recusam a aceitar que Mateus 24 não se aplica à igreja? Porque em Mateus 24, Jesus fala dos sinais da sua parúcia, da sua vinda, a mesma palavra utilizada por Paulo. E como entre os sinais da vinda de Jesus se encontra a manifestação do anticristo
como abominação da desolação, estabelecendo a abominação da desolação a meio da 70ª semana de Daniel, e inclui também uma feroz perseguição aos cristãos, tortura e martírio e ódio por todas as nações. Então as pessoas não querem sofrer perseguição, não querem ser torturados, não querem ser presos, não querem ser magoados, afligidos. Então as pessoas recusam-se, então preferem uma ideia escapista. Então a única polémica que existe não é com o texto em si, porque o texto eu provei que ele é bem claro. Isto é um arrebatamento da terra aos céus, não é um ajuntamento em Israel. Provei que a palavra electos é sempre cristãos, igreja, nunca israelitas. Então a única polémica que há é porque precisamente este arrebatamento da terra aos céus de escolhidos, de cristãos, acontece depois da tribulação e não antes. Acontece imediatamente depois, e logo depois da tribulação, da telipsis daqueles dias, da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. É depois e não antes. A polémica está aí, porque ninguém quer passar aflição. Eu também preferia estar-te a dar outra mensagem, uma mensagem mais light, mais suave. Mas eu tive que orar, não é? Porque eu também tinha sido ensinado ao contrário, não pela Bíblia, mas por teólogos, por professores, por doutores em teologia, por pregadores, por missionários, até por obreiros, até por dirigentes e até por pastores presidentes, que, não é? Nós iríamos escapar desse período tenebroso na Terra. E por isso é que eles dizem, Mateus 24 não é para a igreja, isso é para os deuses, não se aplica a nós. Então se não aplica, tu não precisas de estudar Mateus 24. Não precisas estar atento, porque, mas se aplicar a nós, tu tens de estar atento, porque Jesus disse assim. Eu até vou ler tudo seguido e vou concluir com a leitura de Mateus 24 para ver o que é que tu tens de estar preparado. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se ele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus profetizou o quê? Que o templo iria ser destruído. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Cerca de 36, 37 anos, se eu não estou em erro. Glória a Deus, depois desta passagem ter sido pregada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Não foi os judeus, não foi os discípulos de Moisés, mas foi os discípulos de Cristo. Os discípulos deles chegaram-se em particular, ou seja, à parte, dizendo-nos, diz-nos quando serão essas coisas, que coisas não ficar pedra sobre pedra, e que sinal haverá da tua vinda, da tua parúcia, a mesma palavra usada por Paulo, em 1 Tessalonicenses 4. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós ficámos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ali é uma palavra do arrebatamento. Aleluia. E do fim do mundo. Esta expressão fim do mundo, ao fim da era, se refere ao dia do Senhor. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Entre eles vai surgir o anticristo e assina o tratado com Israel. É o início da semana. Da 70ª semana de Daniel. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. Ou seja, é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Quer dizer, isto ainda vai haver dores mais fortes. Quer dizer, quando a mulher está para dar à luz, começa com aquelas dores iniciais de parto, mas são espaçadas. Há uma dor, há um alívio e depois é que há outra dor. Depois vão aumentando o número das dores e a intensidade da dor e o espaço de tempo entre elas. Então, Deus está comparando a gravidez de uma mulher com a sua vinda. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Aqui, literalmente, vos hão de entregar para a tribulação, para a telipsis, para a tribulação. Esta palavra seres atormentados vem de telipsis. Então aqui começa a grande tribulação. Só depois do princípio das dores. E tu vais ver porque é que começa. Por causa da abominação da desolação. Quer dizer que até meio da 70ª semana de Daniel não vai haver grande tribulação. É um período de tribulações, mas Jesus chamou de princípio das dores. Então vos hão de entregar, depois do princípio das dores, o que é que acontece? Então vos hão de entregar para seres atormentados. Não está falando para os discípulos, para a igreja. Para seres torturados, atormentados ou torturados. Isto vem de telipsis. Apertados, afligidos, atribulados, para tribulação. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo, até ao dia do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não tendes necessidade de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Aleluia. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e versículo 4. Aleluia. Jesus vem no dia do Senhor.
Aleluia, que é o grande e terrível dia do Senhor profetizado por Joel. É o dia da sua ira. Jesus arrebata a igreja antes da sua ira ser derramada, mas no dia da sua ira. Aleluia. E olha aí. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, a anomia, por se multiplicar a desobediência à lei de Deus, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar, ou seja, aquele que tiver paciência, é na paciência que possuireis as vossas almas, é na paciência que tu vais ser salvo. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quer dizer que não basta tu viveres em santidade para seres arrebatado. Diz, tem que viver em santidade. Tu vives em santidade, mas tu tens um carro, tens uma casa de férias, tens um bom salário, tens comida, tens bebida. Agora imagina que tu perdes todos os teus bens. Vais ter que viver fugitivo nas matas, nas florestas, nos montes, desamparado, afligido, como alguém que não tem paradeiro, como um indigente, não tens nem identificação. Tu estás preparado para isso? Porque agora é muito fácil servir a Jesus. Eu quero saber quando vier estes dias. E olha que já está próximo. Aleluia. Então a perseverança é uma condição essencial, para além da santidade. Tu podes perseverar, dizer que sois cristão, mas tu vives uma vida mundana em fornicação, em adultério, bebedice, vaidade, sensualidade, imoralidade, tu perdes a tua salvação. Aquele, porém, que perseverar, ou seja, tiver paciência para ir até ao fim, será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então verá o fim, verá o dia do Senhor, verá os juízos, a ira do Senhor sendo derramada sobre a terra e a batalha do Armagedom, para depois entrarmos no milénio. Quando, pois, virdes que há abominação, esta palavra, quando, pois, vem de otan, ou quer dizer, quando, consequentemente, quando por este motivo, quando por esta razão, porque é que vão entregar para a tribulação? Porque tal abominável desolação, tal anticristo, no lugar santo a dizer, eu sou Deus. Aramanaya. Ramanai, está ele violando o tratado a meio da 70ª semana de Daniel. Então este evento ocorre a meio. Ao fim de 3 anos e meio, o anticristo viola o tratado e faz cessar os sacrifícios e as ofertas no templo. Vai haver um templo construído em Jerusalém e eles já estão tudo preparado para montar o templo. Já estão até treinando sacerdotes e treinando como fazer os sacrifícios. Quando depois vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Porquê na Judeia? Porque o anticristo vai estar na Judeia. Então está-se a referir como se ele estivesse lá vendo, assistindo. Olha, quando estiverem, aleluia, os estiverem na Judeia, fujam para os montes da Judeia. Há montes da Judeia. E quem estiver sobre o telhado não deixa tirar alguma coisa da sua casa. Não vai dar tempo. Aqui é mostra, não dá tempo. Está no telhado. Vai estar a fazer malas, não vai dar tempo. Tem que fugir. E quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestes. Quer dizer, é melhor estar no campo ou no meio do mato do que estar na cidade. Vai ser mais perigoso nas cidades. Aleluia. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, obviamente, porque é mais difícil uma mulher grávida ou com uma criança de colo amamentando fugir nestas condições. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque repare que o centro é assim. Muitas dizem, a grande tribulação, tal, isto aqui é um evento só para Israel. Não, isto vai ser no mundo inteiro. Só que a grande tribulação começa exatamente com o anticristo violando o tratado aonde? Em Jerusalém, na Judeia. Então o epicentro do sismo, ou seja, a parte mais forte do sismo, o abalo mais forte, o epicentro do sismo, é na Judeia. Mas ele depois expande, as ondas do sismo correm por toda a terra. Glória a Deus, isto não é só para a Judeia, este evento. Aleluia, diz no sábado. Mas obviamente na Judeia eles guardam o sábado dos deuses. Então nenhum judeu vai ajudar um cristão para fugir. Para lhe dar guarida, para lhe dar vestes, para o esconder, para... Não é? Porque é sábado, hoje não posso ajudar ninguém, não te posso dar cobertas, não te posso dar comida para tu fugires à água, não te menos viveres. Não te posso dar nada, não te posso ajudar, não te posso dar uma boleia. Aleluia, porque é sábado. Eu estou descansando, estou repousando, não vou fazer nada. Então, bem claro. Porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve. Quer dizer, só vai haver a grande tribulação depois que o abominável de desolação violar o tratado. E não ao início da semana. Não vão ser 7 anos de grande tribulação, vão ser dias. E vão começar a meio. Haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, amputados, vem de colubu, mutilados, diminuídos, reduzidos, aleluia, encurtados, se os dias não fossem encurtados, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então toda a gente morreria, não haveria gente viva para ser arrebatada viva. Não. Então o arrebatamento seria, não teria muito nexo. Porque aí seria apenas uma ressurreição de mortos em corpos de glória e todos arrebatados aos céus, mas os vivos estariam já todos mortos. Então, por isso é que vai durar dias, não se sabe quantos. O tempo dado ao anticristo para governar vai ser 42 meses. Temos e metade de um tempo, 1260 dias, 3 anos e meio. Não é?
Mas o tempo da grande tribulação vai ser apenas dias contra os escolhidos, que é a igreja. Os que estiverem aceitados a Jesus, independentemente de serem judeus ou gentios, até aquele dia vão ser arrebatados. Aleluia! Como é que ela vai ser encurtada? Com a vinda de Jesus para o arrebatamento. Vai ser encurtada quando o sol escurece. E a lua escurece e se torna da cor do sangue. Olha aí. Bem claro. E se aqueles dias não fossem encurtados, reduzidos, diminuídos, são os dias da grande tribulação. Não é a 70ª semana de Daniel, nem a segunda metade da 70ª semana de Daniel, nem o tempo dado ao Anticristo para reinar. É os dias de grande perseguição contra a igreja. Esses vão ser reduzidos. Aleluia! Quando o sol escurecer, quando houver sinais. Aleluia! E a lua se tornar da cor do sangue. E se aqueles dias não fossem encurtados, abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, ou seja, da igreja, nos escolhidos é sempre a igreja. Ele aparece, esta palavra electos, escolhidos, aparece 18 vezes no Novo Testamento e 15 vezes se refere aos cristãos que são a igreja. Uma vez se refere a Rufo, que foi eleito para fazer a obra de Deus e que também é da igreja. Uma vez se refere aos anjos eleitos e uma vez se refere ao próprio Cristo. 0 vezes se refere aos israelitas. Então a palavra aqui é para a igreja dos últimos dias. Mas por causa da igreja, dos escolhidos, dos cristãos, serão abreviados aqueles dias. E então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não deis crédito, porque existe agora o projeto Bluebeam. Através do projeto Bluebeam, raio azul, eles podem projetar imagens e sons no espaço até simular uma vinda de Jesus, um falso arrebatamento, que não vai acontecer antes da manifestação da besta. Então eles podem enganar muita gente com esse projeto Bluebeam, não é? Através de imagens holográficas projetadas no espaço e sons. Cuidado, pede discernimento a Deus, aleluia. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não deis crédito, porque o próprio Anticristo vai dizer, eu sou o Cristo. Ele vai se sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível for, enganarem até os próprios filhos. Diz que o falso profeta até fogo vai fazer descer do céu. Para enganar. Fará tão grandes sinais. Então o falso profeta, muito provavelmente vai ser um Papa, e o maior candidato a este Papa aqui, que já está, o Francisco, porque ele é jesuíta, e os jesuítas são os inimigos número 1 dos cristãos bíblicos, evangélicos, fundamentalistas. Aleluia! Então repara, Rinkamanai Suryakanta, vão fazer sinais e prodígios dos falsos cristos, os anticristos e os falsos profetas, vão fazer, que se possível forem enganariam até os próprios escolhidos. Eis que eu o tenho perdido. Tem gente que vai muito atrás de sinais, de maravilhas, de milagres, e nem todo o sinal, milagre, maravilha vem de Deus, nem toda a cura vem de Deus. Tem gente que vai a Fátima, vai atrás das imagens e é curado. Mas aquilo é um milagre, sinal e prodígio de mentira para os que parecem. O anticristo também aparentemente vai ressuscitar, mas a Bíblia diz que um espírito que sobe do abismo possuirá a besta. Aleluia. A besta que sobe por abismo. Então um espírito vem do abismo. Aleluia. E aparentemente ele ressuscitou. Cuidado. Eis que eu vos tenho predito. Então Jesus fez bem questão de frisar. Olha, eu já te havia dito. Já vos havia dito. Eis que eu vos tenho predito. Eu já predisse. Mas o meu pastor disse que não vai ser assim. Mas eu estou a falar. Jesus está a falar para ti. Jesus já predisse, eis que eu tenho predito, ou seja, dito a priori. Eu já antes vos disse, eu já vos avisei antes, muito tempo antes, há quase 2000 anos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Aleluia, glória a Deus, porque aleluia, glória a Deus, bem claro. Então vai ser algo visível. Como o relâmpago sai do Oriente e brilha, resplandece até ao Ocidente, vem de Faino, brilha, resplandece, mostra. Ali, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Que fala do Pai, vem um ajuntamento. Glória a Deus, quem queria diga amém. Jesus teve que morrer, ele é o cadáver, para que nós pudéssemos viver e nos alimentarmos dele, ou seja, da sua palavra. Quando morre um cadáver, vêm as águias e comem. Se juntam ao cadáver e começam a comer, para se alimentar. Nós, no arrebatamento, vamos nos ajuntar, vamos ser ajuntados àquele que morreu, Jesus, para nos salvar. Glória a Deus. Aqui é uma comparação. Quando morre um animal no campo, se juntam águias. Quando Jesus vier, nós vamos ser ajuntados a ele. É uma comparação literal. Glória a Deus. Uma linguagem comparativa, mas de algo literal, algo que existe no mundo físico, comparando com a vinda dele. Olha aí. E logo depois da tribulação daqueles dias. Então é depois e não antes. A tribulação chega ao fim. Aí os dias são encurtados, são cortados, reduzidos. Quando o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com risco clamor de trombeta, grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos
desde os 4 ventos, portanto, de uma à outra extremidade dos céus, portanto, do arrebatamento até aos céus. Tenho dito, glória a Deus, tu que me escutas ainda não aceitaste a Jesus, aceita-o hoje. E tu, aleluia, que estás desviado, reconcilia, Jesus te ama. Agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.